Olá pessoal, tudo bem? Quer saber como ser aprovado na perícia médica do INSS? Pois é, fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para você como melhorar as suas chances de resultado aí na perícia médica do INSS, beleza? Antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho aqui e ao final, gostando do conteúdo, curta, comente, compartilhe com os amigos aí, deixe que mais pessoas fiquem cientes aí, tenham acesso a esse conteúdo e que também possam compartilhar e auxiliar outras pessoas que precisam passar na perícia médica, né? E que tem ali algum tipo de dificuldade, beleza? Vamos lá? Bom, como ser aprovado na perícia médica do INSS? De início, vou falar para você o seguinte, não tem esquema, tá? Não tem esquema, pessoal. A perícia ela é muito simples, muito objetiva e no dia a dia do escritório eu vejo as pessoas fantasiando demais sobre a perícia médica. Ah, doutor, vou de muleta, não vou fazer a barba, vou com roupa bagunçada, vou fedido. Gente, isso não é o que vai garantir a perícia para você. Não é isso que vai te dar direito ao benefício. Eu posso te dizer que isso pode inclusive prejudicar você, fazer com que por causa disso, por causa dessas simulações, você não consiga receber seu benefício. Então não há necessidade de você fazer nenhum tipo de esquema para conseguir passar na perícia. Essa é a primeira dica e a mais simples de todas, tá? Você vai na perícia sendo você, mostrando quem você é, como que a sua doença tem repercutido no seu caso, que daí você já vai ter muita chance de ser bem avaliado. Um relato que eu tenho e ouço de médicos peritos é exatamente de que alguns segurados tentam na perícia simular uma situação e às vezes até tem realmente um indício ali de realmente de incapacidade, mas tem perito que pega birra, e fala, tá tentando me enganar, então tudo aqui é mentira, tudo que eu tô vendo em documentação aqui é mentira. E aí você cai no descrédito. O que você não pode na perícia é cair no descrédito. Beleza? Então o que você quer é que o perito realmente avalie o seu caso e avalie de uma forma séria, porque é para isso que ele tá ali, para fazer uma avaliação muito séria no seu caso. Então seja você também muito sério com o seu caso. Não queira simular na perícia. Por que não queira simular? Porque o perito ele já conhece a história da doença. É um erro você querer simular uma situação sendo que você nem compreende como que é o histórico, como que essa doença se manifesta historicamente. Então veja, num quadro psiquiátrico, um problema de depressão, o médico ele já sabe como que essa doença se manifesta, qual é a medicação que o segurado deve tomar, como que é feito o teste ali, então testo tantas miligramas de determinada medicação, se o paciente não se comportou bem, eu vou aumentar, vou diminuir, já existe uma história e o médico ele conhece isso. Quando você chega na perícia e tenta criar uma situação, há grande chance de que você erre no histórico da doença e aí é onde ele pega você, aí é onde ele fala, tá mentindo pra mim, porque não faz sentido, por exemplo, num quadro de depressão, a pessoa ter determinado tipo de sintoma. Então às vezes o sintoma não é característico da doença e você ali durante a entrevista acaba passando para ele um sintoma, né, que não é característico ou que guarda relação com aquela doença. E aí é onde ele percebe que você está mentindo. Então a primeira coisa é não mentir nunca na perícia, mostrar quem você é, como que a doença ocorre com você, como que ela se manifesta, tá bom? Bom, separar a documentação, tá? E aqui eu informo sempre para os meus clientes, em ordem cronológica, ordem de data, então os mais antigos embaixo e os mais recentes em cima, e separa por tipo de documento que você tem. Então, exames de um lado, receitas médicas de um outro lado e laudos médicos de um outro lado. Fica mais fácil para o perito manipular e buscar essa documentação quando ele precisar, beleza? O seu comportamento na perícia, ele deve ser sempre muito amistoso, tranquilo, respeitoso, né? Isso é ético em qualquer tipo de relação, então não é diferente na perícia médica, é um profissional que está ali te atendendo e destinado a identificar se o seu quadro é de incapacidade ou não, então ser respeitoso
é o mínimo aí que devemos ser, tá bom? Deixar que o perito conduza a perícia é fundamental. Há muitos segurados que chegam afobados no momento da perícia dizendo: ó, doutor, dá uma olhada nesse exame aqui, ó, não, mas veja também aqui o que o meu médico diz. Quem faz a perícia é o perito e é ele quem escolhe o caminho pelo qual ele vai seguir. Se ele primeiro quiser te examinar fisicamente, depois fazer algumas perguntas para esclarecer uma dúvida, o método, a forma como vai fazer, é ele quem decide. Então, quando você começa a jogar documento e querer mostrar uma situação para ele, os médicos, peritos, eles já se sentem desconfortáveis com essa situação, porque ele quer seguir a perícia dele dentro de um padrão de isenção para identificar se você realmente tem um quadro de incapacidade ou não. Beleza? O que você deve focar na sua perícia é em relação à questão da incapacidade. E incapacidade, ela não tem nada a ver com doença. Doença é uma enfermidade que você tem. E ela se manifesta no seu corpo, no seu dia a dia de alguma forma. A incapacidade, ela é observada não apenas do ponto de vista da existência da doença, mas da manifestação dessa doença e a repercussão dela na sua atividade. Então, uma pessoa, por exemplo, tem um problema na coluna e precisa fazer na sua atividade um movimento de rotação da coluna e ele não está conseguindo fazer esse movimento de rotação, não é a doença que vai dar direito ao benefício, mas é a dificuldade de fazer o movimento de rotação, que é fundamental para o exercício da atividade dele, que vai dar direito a ele ao benefício. Entendam isso, que isso é o fundamental na sua perícia. Eu pergunto para você aí, o que te incapacita? Por qual motivo você não pode trabalhar? Ao responder muito sinceramente essa pergunta, talvez esteja aí o ponto de observação da sua incapacidade. Ah, doutor, eu não consigo desenvolver a minha atividade porque eu preciso abaixar para pegar uma caixa, né? Essa é a minha atividade, então eu abaixo para pegar a caixa e colocar, por exemplo, em cima de um caminhão. E esse movimento de abaixar e suspender com um peso acima de 5 quilos, por exemplo, isso eu já não consigo fazer. É uma atividade que eu não consigo desenvolver. Ao não conseguir desenvolver essa atividade, é a doença repercutindo na execução da sua atividade. E isso gera, sim, direito, então, ao benefício de auxílio-doença. Tudo bem? Espero que tenha ajudado de alguma forma vocês. Não esqueçam de compartilhar e de curtir o nosso vídeo. Um grande abraço e até uma próxima!